Hello, hello everybody, Teacher Bianca hoje para mostrar para vocês phrasal verbs como o verbo run, o verbo que tem mais entradas no dicionário. Let's go! Um phrasal verb nada mais é do que a combinação de um verbo com uma outra partícula. Essa outra partícula normalmente é uma preposição. Às vezes, o significado, se a gente for traduzir ao pé da letra, o significado fica muito simples da gente entender. O verbo junto com a preposição dá um significado ali que faz sentido, mas às vezes não. E é por isso que a gente precisa ter um certo esforço de estudar para conseguir memorizar os phrasal verbs. Neste vídeo eu vou te mostrar 10 phrasal verbs com o que eles significam, a tradução, vou colocar aqui frases utilizando, colocando os phrasal verbs nelas, com a tradução da frase também para você entender direitinho o significado dos phrasal verbs. Vou colocar aqui o nativo falando as frases e no final, fique atento porque eu vou dar as minhas dicas, as minhas técnicas que eu uso com os meus alunos para que eles possam memorizar os phrasal verbs. Let's go! Nosso primeiro phrasal verb de hoje é run out of. Um verbo um pouquinho diferente, um phrasal verb um pouquinho diferente, porque ele tem 3 partículas, um verbo e 2 preposições. Out of. Ele significa ficar sem, esgotar, não ter mais de alguma coisa. Vamos ver nossos primeiros exemplos. We ran out of milk, so I need to go to the store. Então, nós ficamos sem leite, então precisamos ir à loja. The car suddenly ran out of gas on the highway. O carro, de repente, ficou sem gasolina na rodovia. Vamos ver mais exemplos para você praticar a repetição. I hope we don't run out of time before we finish the project. They ran out of patience with his constant excuses. The company quickly ran out of money after the bad investment. Run into, encontrar alguém por acaso, ou colidir com algo. 2 significados diferentes aí para o mesmo phrasal verb, attention. I ran into an old friend at the supermarket yesterday. Eu encontrei um velho amigo no supermercado ontem. Be careful not to run into the lamppost. Cuidado para não colidir, não bater com o poste. We often run into problems when trying to set up new software. She didn't want to run into her ex at the party. The car almost ran into the guardrail. Run over, atropelar ou transbordar. 2 significados diferentes para o mesmo phrasal verb mais uma vez. Vamos para os exemplos. Be careful not to run over the cat. Cuidado para não atropelar o gato. The bathtub is running over. Turn off the tap. A banheira está transbordando. Desligue a torneira. Pessoal, nesses casos que um phrasal verb tem 2 ou mais significados, é contexto, tá? A pessoa com quem você está conversando vai entender do que se trata pelo contexto, pela história que você está contando. É a mesma coisa com a manga, né? É a manga fruta que você está falando ou é a manga da sua blusa? Pelo contexto do que a pessoa está dizendo, você consegue identificar. Unfortunately, the driver ran over a small animal on the road. Don't fill the glass too much or it will run over. He felt terrible after he accidentally ran over the toy. Run away, escapar de algum lugar ou de alguma situação, ou mesmo fugir de casa. The dog ran away when the gate was left open. O cachorro fugiu quando o portão foi deixado aberto. He threatened to run away from home if his parents didn't agree. Ele ameaçou fugir de casa se os pais não concordassem. The children ran away from the scary clown. She wanted to run away from all her problems. Don't run away from your responsibilities. Phrasal verb run through. Revisar algo rapidamente. Ou gastar dinheiro rapidamente. Let's run through the presentation one last time. Vamos revisar a apresentação uma última vez. He quickly ran through his inheritance.
Ele rapidamente gastou a sua herança. Can you run through the main points of the report? They ran through all their savings in a few months. Before the show, the actors run through their lines. Enjoying this video? So remember to like it, share, comment, and subscribe to our channel. Run on. Run on, ser alimentado por algo no sentido de energia, né? Então, funcionar com. Ou continuar falando ou funcionando por muito tempo. Vamos prestar atenção no contexto de cada exemplo aqui. This old car still runs on gasoline. Este velho carro ainda funciona com gasolina. Ele é alimentado por gasolina. The meeting ran on for over 3 hours. A reunião se estendeu, continuou por mais de 3 horas. Most modern phones run on rechargeable batteries. He tends to run on when he's excited. The old clock still runs on winding it up every day. Run up. Run up means acumular uma dívida ou uma grande quantidade de alguma coisa e ainda correr rapidamente em direção a algo ou a alguém. Olha os exemplos. He ran up a huge bill at the restaurant. Ele acumulou uma conta enorme no restaurante. The child ran up to his mother for a hug. A criança correu em direção à mãe para um abraço. She managed to run up a lot of credit card debt. The dog ran up the stairs to greet us. Be careful not to run up unnecessary expenses. Run around. Run around. Estar muito ocupado, indo de um lado para o outro ou correr sem rumo. I've been running around all day doing errands. Eu estive andando de um lado para o outro o dia todo fazendo tarefas. The kids were running around in the park. As crianças estavam correndo sem rumo no parque, correndo para lá e para cá. She's always running around trying to manage everything. I don't have time to just run around and waste it. He spent the whole afternoon running around preparing for the party. Run down, estar exausto, muito cansado. Deteriorar-se, explicar rapidamente alguma coisa. I feel completely run down after working all week. Eu me sinto completamente exausto depois de trabalhar a semana toda. The old house is completely run down. A casa antiga está completamente deteriorada. Can you run down the instructions for me? His health has been running down lately. The batteries in my remote control have run down. E o último phrasal verb de hoje, run by. Run by, apresentar ou discutir brevemente, discutir aprovação ou um feedback. I'd like to run this idea by you before I present it to the team. Eu gostaria de te apresentar essa ideia antes de apresentá-la à equipe. Can we quickly run by the schedule for tomorrow? Podemos revisar rapidamente o cronograma para amanhã? He decided to run his proposal by his supervisor first. Before making a decision, make sure to run it by your partner. I just need to run a few questions by you about the project. E para fechar esse vídeo, a parte mais importante, que é memorizar esses phrasal verbs para a gente poder usá-los comumente, com mais naturalidade aí no nosso dia a dia. Eu vou dividir esse nosso momento em se você fala inglês com frequência e se você não fala inglês com frequência. Então, vamos pensar em alguém que fala inglês com frequência, fala lá no seu dia a dia, no seu trabalho, ou faz aula de inglês 2, 3 vezes na semana, que são pessoas que já falam inglês com mais frequência e podem colocar os phrasal verbs nesses momentos de conversa. Então, por exemplo, temos o verbo recover from, recuperar-se de. E nós sabemos que esse verbo pode ser substituído por um phrasal verb, que é o phrasal verb get over. Então, recover from,
phrasal verb correspondente é o phrasal verb get over. Então, no meu dia a dia, se eu estou acostumada a utilizar, né, nas minhas conversas, o verbo recover from, daqui para frente eu vou substituí-lo pelo phrasal verb que eu aprendi. Então, ao invés de eu usar recover from, eu vou usar get over. É importante que você comece por aqueles que você mais usa, né? Que você esteja mais familiarizado, porque aí o processo de memorização fica mais fácil. Não precisa focar em tentar memorizar vários phrasal verbs de uma vez. Você pode escolher 1 ou 2 para focar no início. Quando esses 2 estiverem mais naturais para você, aí você pode escolher mais 1 ou 2 para ir fazendo essas substituições. E aos poucos você vai introduzindo phrasal verbs no seu dia a dia. Agora, se você é uma pessoa que não fala inglês com frequência, se você está estudando, enfim, mas ainda não tem tantas oportunidades de conversar em inglês, de colocar em diálogos, né, os phrasal verbs, eu vou dar outra dica para você, na verdade 2. Uma relacionada a speaking, para que você possa falar os phrasal verbs, e outra relacionada a writing, que você vai escrever os phrasal verbs. E aí você pode alternar entre essas 2 técnicas ou escolher a que mais te agrada, a maneira que te ajuda mais a memorizar. Mas o importante é você ter aqui 2 aspectos da neurociência sobre o que ela fala sobre o que é melhor, o que facilita o aprendizado do cérebro, como que o cérebro aprende com mais facilidade. Um desses aspectos é por repetição. Então, gente, quanto mais a gente repete uma ação, uma frase, né? Independente do tipo de repetição. Então, estudar bastante, ler bastante, ouvir bastante, falar bastante. Repetição. Quanto mais a gente repete, melhor a gente aprende. E a gente também aprende por um segundo aspecto, dentro do ponto de vista da neurociência, quando existe uma emoção de forte impacto. Ou seja, a gente aprende melhor e mais rapidamente quando a gente faz aquilo que tem sentido para nós, quando tem uma emoção envolvida, quando tem a ver com a gente, quando a gente está falando sobre nós mesmos ou escrevendo sobre nós mesmos, coisas que fazem sentido para nós. Então, se você tem mais facilidade aí de memorizar, quando você fala, né? A gente vai praticar um speaking aí. Então, você vai escolher um phrasal verb que você acredita que você usaria bastante se você falasse inglês com frequência, tá? Por exemplo, eu escolhi o phrasal verb workout. Workout significa fazer atividade física. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a contar uma historinha, de preferência em voz alta, para mim mesma, usando o verbo ou o phrasal verb workout 5, 6 vezes nessa minha historinha. E aí eu começo lá na minha cabeça. I love to work out. I work out every day. Yesterday, I worked out at the gym, but I prefer to go jogging and get some fresh air. Working out regularly is great for our health. Percebeu? Eu contei uma historinha que tem a ver comigo, porque eu realmente gosto de fazer exercício físico, faz sentido para mim, e eu usei o phrasal verb nessa historinha 4 vezes. Repeti várias vezes, até desnecessário para o entendimento de quem estaria ouvindo a minha história, mas o objetivo não é esse, o objetivo não é que a pessoa entenda a minha história, o objetivo é que eu vou falar várias e várias vezes o phrasal verb workout, certo? Amanhã eu posso contar novamente essa historinha para mim mesma e posso ir acrescentando algumas frases, né, com o próprio workout, ou até, quem sabe, já incluir um novo phrasal verb na minha historinha. Agora, se eu prefiro escrever, se eu percebo que eu aprendo melhor escrevendo, eu posso, inclusive, contar essa mesma historinha escrevendo. Eu posso escrever essa mesma história do workout, além de falá-la, certo? Mas eu também quero te dar uma outra dica, uma outra maneira de você aprender. Eu escolho um phrasal verb para estudar e memorizar naquela semana, tá? Então, vamos supor que eu escolhi o phrasal verb run out of. No primeiro dia da semana, eu vou escrever 2 frases
inserindo run out of nelas. De preferência, frases que tenham alguma ligação comigo, que tenham a ver com a minha vida, que tenham alguma emoção envolvida. Então, por exemplo, eu vou escrever lá as minhas duas primeiras frases, duas frases do dia. Yesterday, I ran out of time and couldn't go downtown. Running out of eggs is unacceptable to my husband. Muito bem, são duas frases que têm a ver aí com o que aconteceu comigo, têm a ver são familiares para mim, certo? Amanhã eu vou reler essas duas frases que eu já criei hoje e vou criar mais duas. E assim por diante, por 7 dias. No final dos 7 dias, eu já vou ter 14 frases que eu utilizei o phrasal verb run out of. Muito provavelmente, eu já vou ter memorizado esse phrasal verb. E por hoje é só, pessoal. Não desistam dos phrasal verbs. Eles são importantes, porque quando a gente utiliza esses phrasal verbs conversando com algum nativo, seja britânico, australiano, americano, os phrasal verbs são muito comuns para eles, né? Então isso dá um plus no nosso inglês. E além disso, a gente também consegue entendê-los melhor, né? Quando eles usarem esses phrasal verbs com a gente consegue compreendê-los melhor, ok? Muito obrigada, thank you very much. Lembra de curtir, compartilhar, se inscrever e se tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários que vai ser um prazer te responder. See you!